Olá, eu sou o Ricardo, bem-vindos a mais um curso de maquiagem e hoje o assunto é maquiagem para a noite. Esse tipo de maquiagem é muito importante, é muito legal porque tem várias variações. Hoje nós vamos fazer uma maquiagem mais básica para um happy hour, tá? Então vamos começar preparando a pele. A nossa modelo ela já passou um hidratante para hidratar, um tonificante e essa pele já está preparada. Então a gente vai começar aplicando o corretivo. Eu aconselho você a usar um corretivo sempre um tom mais claro que a pele da pessoa. Então você primeiro aplica na parte de cima da pálpebra, olha para cima, na parte de baixo, e é bom reparar se existe mais algum outro ponto onde você deve aplicar o corretivo. Por exemplo, aqui a gente pode aplicar um pouquinho, nessas espinhas aqui no queixo também, aqui do ladinho, vem um pouquinho pra cá, ok. Eu costumo espalhar o corretivo com uma esponjinha. Essa esponjinha é muito legal, que ela é bem anatômica, ela encaixa direitinho no dedo, você consegue controlar melhor seus movimentos. Então você vai espalhando o corretivo, olha para cima. O segredo é não deixar marcado o corretivo. Aplicado o corretivo, agora a gente vai vir com a base para dar uma uniformizada na pele dela. Não tem nenhuma regrinha de como você deve aplicar a base, por onde começar. O importante é que você deixe a pele toda uniforme. Esse tom parece que é claro, vai ficar artificial a pele dela, mas depois que eu misturar, essa base vai praticamente desaparecer. Se você não tiver prática em usar o pincel, você pode usar também a esponjinha que eu usei no corretivo. Isso vai de gosto e de como você se sente melhor fazendo a maquiagem. Uma dica muito importante é sempre dar uma descidinha com o restinho de base que ficou no pincel aqui no pescoço, porque senão você corre o risco de deixar a pessoa com uma máscara e acaba ficando artificial. Então você espalha um pouquinho aqui no pescoço. Ó, a base já está toda absorvida pela pele, já está uniforme. Viu como ficou mais aveludada a pele dela? Agora a gente vai vir com um pó para selar essa base, tirar um pouquinho desse brilho e deixar a pele mais uniforme. O pó, a mesma coisa. Eu prefiro aplicar com pincel. Esse aqui é o pincel de pó. Pincel de pó, ele é aquele mais grosso que você encontra no seu jogo. Tem um jogo de pincel, vários pincéis de vários formatos, o mais grossinho é usado para aplicar o pó. Mas você também pode usar a velha esponjinha, que tem o mesmo efeito. Só que tem um segredo, se você vai usar a esponjinha, nunca arraste a esponjinha na pele, porque você pode arrastar junto a base e o corretivo que você passou.
O correto é você ir batendo e aplicando o pó, nunca esfregar. Como eu tenho mais hábito de fazer com o pincel, eu acho que vai muito mais rápido, eu vou usar o pincel aqui no caso dela. Nunca esquecer de aplicar no pescoço para não fazer aquele efeito de máscara. Pronto, uma pele preparada, aplicamos corretivo, fizemos a base e aplicamos o pó. O pó deu aquela secadinha na base, tirou o brilho e agora a gente vai partir para a próxima etapa. Estando a pele pronta, agora chegou a vez de fazer a sombra, que é um detalhe muito importante na maquiagem. Então agora o que a gente vai fazer? Vai escolher um tom que fique adequado ao evento que ela vai, no caso o happy hour. Então vou começar aqui com um tom mais clarinho, um champanhe, fecho o olho. Aplico aqui na parte da pálpebra móvel, na parte interna do olho. Ok, parte interna do olho, um tomzinho champanhe. Agora vamos pegar um marronzinho mais claro, esse aqui. Vamos aplicar, fazer o côncavo dela. O que é o côncavo? O côncavo é essa parte do olho do lado externo. Eu sempre aconselho, para quem não tem prática, fazer como se fosse um V no olho. Um pequeno V aqui no olho com a sombra, que seria isso aqui. Olho. Com o pincel mais fininho, você vai fazer a parte de baixo. Olha para cima. O mesmo tom de sombra que você usou na parte de cima, você vai usar na parte de baixo. Outro, aqui para cima. Agora você vai pegar um tom mais escuro do marrom, eu usei primeiro esse, agora eu vou usar um tom acima. Vou fazer a mesma coisa, como se fosse um Vzinho aqui. Normalmente, quando você aplica a sombra, sempre cai um pouquinho aqui na parte de baixo, onde estão localizadas as olheiras. Então existe esse pincelzinho aqui, que parece um lequinho super simpático, e ele serve exatamente para isso. Você varre o excesso de sombra que caiu na pele da cliente. Ok? Feito isso, nós vamos agora passar o delineador. Cuidado para não fazer um risco muito grosso. Fecha. O legal é você dar uma puxadinha para ter mais firmeza na pálpebra. E não pensar muito, tenta ir de uma vez só, para correr menos risco de você errar.
Ok? É bom sempre ficar com o olho fechado um pouquinho para ele secar, porque corre o risco de manchar a parte de cima quando ela abrir o olho. Agora a gente vem com o rímel. Estou usando o rímel preto. Olha, é um segredinho para você passar o rímel e evitar borrar. Pede para fechar o olho, fecha o olho, mas deixa o olho soltinho, não aperta o olho, deixa solto, só fecha para que eu possa mexer. Eu puxo aqui, subo e aplico sem perigo de borrar. Você pode deixar o cílio tanto no formato dele original, ou você pode fazer tufinhos, carregando mais no rímel, fazendo esse movimento aqui, ó. Para o outro. Então, passando assim, você deixa o cílio mais em tufinhos. Os cílios eles vão grudar um no outro e vai dar um efeito mais volumoso, como se você estivesse usando cílios postiços. Você vai passar uma segunda camada para reforçar. Ok? Agora a gente vai com o blush. Como é uma maquiagem com happy hour, é um evento que normalmente não é para a noite, a gente faz um blush bem suave, sempre nesse sentido aqui, ó. Subindo aqui em direção ao cabelo da pessoa. Eu gosto de sempre pegar o restinho do blush que sobrou no pincel e dar uma quebradinha em alguns pontos para tirar o chapado da maquiagem. Onde seriam esses pontos? Aqui em cima, aqui na mandíbula, no queixo, nariz um pouquinho também, e aqui assim no pescoço, para tirar de vez aquele efeito de máscara que a maquiagem pode deixar. Blush pronto, o que está faltando agora? O batom. Como está um olho bem clarinho, eu vou optar por um batom bem clarinho também. Então eu escolhi aqui um tom meio rosado. Um tom meio rosado. Eu gosto de aplicar o batom com o pincel. Fica mais fácil de você desenhar a boca com o pincel. Vamos lá. Pouquinho. Fecha. Ok. Então está aqui. Está pronta a nossa maquiagem para o happy hour. Desse jeito você vai estar belíssima e vai arrasar em qualquer lugar que você for. Gostou? Gostei.